Hoje vamos falar sobre como transformar um decimal em fração. Isso é muito utilizado na resolução de expressões numéricas que envolvem números racionais e também para determinar a fração que origina esses decimais. Então, aqui, 0,8 ou 8 décimos. Se você fizer a leitura de 8 décimos, você já percebe que nós temos 8 partes, vou colocar em branco que eu acho que fica melhor. 8 partes de 10. Ok, perfeito. E para terminar, a gente gosta, normalmente os exercícios pedem que a gente simplifique a fração ao máximo, chegue a uma fração irredutível. Então, nesse caso, eu simplificaria por 2, que daria 4/5, ok? Porém, vamos supor que você não lembrou da leitura que é 8 décimos. Como é que a gente poderia fazer? Bom, eu reescrevo este número sem a vírgula. Então, vou fazer aqui o de baixo já. 0,75. Então, a gente escreve 0,75. Beleza. Embaixo, nesse caso, é 75 centésimos, mas sempre embaixo, no denominador, vai o 1. E a quantidade de casas que eu tenho após a vírgula é exatamente a quantidade de zeros que vai no meu denominador. Então, 75 centésimos. Ok. Porém, 0,75 é a mesma coisa que 75. Então, a forma de fração dos 75 centésimos é 75 sobre 100. Porém, de novo, acostumem-se a transformar na forma irredutível dessa fração. Então, nós vamos simplificar aqui por 5, esse termina em 5 e esse termina em 0. 100 dividido por 5, 20. 75 dividido por 5, 15. E aí, a gente ainda consegue dividir por 5 de novo. Ou seja, a gente poderia ter simplificado uma vez só por 25. Porém, façam do jeito que achar melhor. Então, 75 centésimos é a mesma coisa que 3/4. 1 inteiro e 72 centésimos, ou, utilizando o método mais rapidinho aí, copia o número sem a vírgula, embaixo 1, quantas casas tem depois da vírgula, quantidade de zeros, e agora basta simplificar. Simplificando por 2, porque ambos são pares. Lembrando que aqui fica difícil de fazer os pontinhos, mas tudo bem. 172 dividido por 2, 86. 100 dividido por 2, 50. Continuam pares? Vou continuar dividindo por 2 até chegar numa fração irredutível. 86 dividido por 2, 43. 50 dividido por 2, 25. Se você tiver alguma dúvida de que está correto o que você está fazendo, basta voltar e transformar em decimal agora o 43 dividido por 25. Dividir o 43, que é o numerador, por 25, você vai voltar em 1,72. O exemplo 4, copie os números sem a vírgula. A quantidade de zeros de casas depois da vírgula é a quantidade de zeros que eu coloco no denominador. Nesse caso, 2 inteiros e 216 milésimos, ou 2.216 dividido por 1.000. Simplifico de novo, por 2 neste caso. 2.216 dividido por 2, 1.108. 1.000 dividido por 2, 500. Simplifico de novo por 2. Lembrando que eu não coloco os pontinhos porque fica difícil de colocar aqui. Mas vamos lá, por 2, 1.108 dividido por 2, 554. 500 dividido por 2, 250. Ainda não chegamos na nossa forma irredutível. 554 dividido por 2, 277. 250 dividido por 2, 125. 125 termina em 5, então ele é divisível por 5. E 277 não é divisível por 5, porque termina em 7, não em 5 e em 0. Então, 277 dividido por 125 é exatamente 2 inteiros e 216 centésimos. Mais 2 exemplos, então. Copie os números sem a vírgula.
coloco o 0, o 1 no denominador e a quantidade de 0 referente à quantidade de casas depois da vírgula e simplifico. Então, 59.542 dividido por 2, 29.771, tô com a vírgula ainda na cabeça. 10.000 dividido por 2, 5.000. 5.000 é divisível por 5 e por 2, 29.000. Eu coloquei até um 7 a mais. Opa, eu falei o número certo e escrevi o errado. Então, aqui, ó, 29.771. Ele é ímpar, então não dá para dividir por 5. Aliás, não por ser ímpar. Ele não termina nem em 5, não dá para dividir por 5. E é ímpar, então não dá para dividir por 2. Portanto, é isso aqui mesmo. E aí, aqui, 12.315, sem a vírgula. Coloco 1 no denominador. Quantidade de casas depois da vírgula é a quantidade de 0. Percebam que o de cima termina em 5, então dá para dividir por 5. E o de baixo é 1.000, também termina em 0, também dá para dividir por 5. 1.000 dividido por 5 é 200. 12.315 dividido por 5, 2.463. 200 é divisível por 2 e por 5, mas 2.463 não é. Portanto, acabou. Lembrem-se sempre de quando for transformar um decimal em fração. A quantidade de casas depois da vírgula é a quantidade de zeros do denominador. Lembrando que embaixo tem que sempre colocar o 1 antes dos zeros. E simplificar essas frações até torná-las irredutíveis.